Olá, mestre Quintela, tudo bem? Olá, mestre Felipe, tudo jóia? Que bom, que bom. Então a gente vai começar aqui mais um React Conf Live, onde a gente reage aos vídeos do nosso Sifu, o grão-mestre Lei Mamura. E é sempre um prazer estar aqui com você e, logicamente, estar com todo mundo que está assistindo a gente na gravação, né? Opa, excelente, né? Aproveitar o início do vídeo, já convidar o pessoal a curtir, compartilhar, comentar, né? Fazer a nossa parte nos canais, né? A gente está participando hoje, tem o canal Linfamor Kun, tem o canal Insight Kung Fu e o próprio Kung Fu Life, o canal Kung Fu Life, a gente também tá tendo a oportunidade dos nossos vídeos serem vinculados lá também. Então, eu gostaria de convidar todos a participar desses canais, curtir, né, conversar com a gente, né? Acho que é muito importante. A gente fez uma sequência, né, de vídeos, fizemos um último que foi bem interessante, que foi mais prático, né, até com a participação de alguns alunos. E agora, hoje, vamos discutir aqui o sentido amplo de Kung Fu, que eu acho que é uma excelente forma de amarrar, né, tudo que a gente vem fazendo até aqui e conseguir trazer essa noção que ainda é um pouco, né, invisível ainda, né, no meio das artes marciais, e que o canal Kung Fu Live tem um papel importante nisso de estar educando, né, todos nós, os espectadores, nesse sentido, né? Perfeito. E essa dificuldade de entendimento, acho que é bem abordada por esse vídeo. Então, Exato. vamos para o primeiro pedaço dele. Foi numa manhã ensolarada de primavera que tive a honra de ser aceito na família Muyat, do clã Imã do sistema Wing Chun. As primeiras palavras do nosso líder, o patriarca Muyat, logo após anunciar sua decisão de me acolher em sua família, esclareceram de pronto a natureza de minha jornada. Que fique claro, aqui você irá aprender Kung Fu e não técnicas de Kung Fu. Essa advertência me veio à mente quando li o livro A História do Pensamento Chinês, onde a professora Annie Chen escreveu que o termo Kung Fu foi popularizado no sentido um tanto redutor pelo gênero cinematográfico de mesmo nome. É esse sentido um tanto redutor do termo Kung Fu que encontramos em dicionários como o nosso WISE, onde a palavra Kung Fu é definida de modo bem limitado. Aqui você vai aprender Kung Fu, e não somente técnicas de Kung Fu. Acho que é bem interessante essa frase. Exato, né? Acho que você escolheu bem esse primeiro corte do vídeo, né? É um vídeo que o nosso Sifu começa com uma história pessoal, né? Com o Fu da jornada dele, né? E é um encontro interessante porque é um encontro de um jovem praticante, que era o jovem Léo Mamura, né? Com um mestre de Kung Fu, que era o patriarca Moyado, já maduro, já bem experiente, né? Já depois de toda uma carreira já em Hong Kong, né? Estava então já construído também uma carreira longa, né? No próprio Estados Unidos, né? Então é um mestre já maduro encontrando com um discípulo muito jovem, né? E é interessante que é a maneira como ele aborda, né? O patriarca Moyata aborda essa conversa, né? Dentro da perspectiva Kung Fu, aquilo que a gente chama da dimensão Kung Fu. Ele coloca ali uma semente nessa conversa, que é uma semente que vai florescer ao longo de toda a jornada do praticante Lao Imamura, né? Do que hoje é o grão-mestre Lao Imamura, né? E ali era um jovem, né? Então você vê que essa jornada, ela é toda significada a partir de um primeiro contato com o mestre Kung Fu, que é algo muito próprio do Kung Fu, né? Então é muito bonito esse encontro e essa história, né? Porque ela mostra exatamente como um mestre de Kung Fu atua, né? Mesmo estando diante de uma pessoa extremamente jovem, com um Kung Fu muito ainda imaturo, mas com muita vontade de aprender, com muita garra, né? Com muita vontade de, né, se investir ali naquele aprendizado, o mestre ele não entra junto com a mesma é, vamos dizer assim, com a mesma precipitação, né, ele coloca uma semente, né, e deixa e espera que essa semente vai florescer ao longo de todo um caminho, né? Então, essa frase, né, com certeza a gente pode, né, perguntar para o nosso Sifu, né, o grão-mestre Léo, quantos anos demorou para ele entender essa frase, né? E quantas vezes ele já refez o entendimento dessa frase, né? Isso é o encontro de um discípulo com um mestre, né? Então, isso é muito interessante, essa abordagem, porque ela de cara, né, de cara o grão-mestre, no caso o grão-mestre Léo ali, o jovem, né, teve a chance de ter contato com a dimensão Kung Fu instantaneamente, assim que ele teve a primeira conversa com esse mestre que ele encontrou, né, nos Estados Unidos na jornada dele, né?
Sim, e muita dessa dificuldade de entender essa diferença colocada, né? É muito profunda, é uma frase simples, mas profunda. Você não vai aprender, né, técnicas de Kung Fu somente, você vai aprender Kung Fu. São coisas diferentes. Isso tem muito a ver com o entendimento do que é Kung Fu. E no trecho do vídeo, o Grão-Mestre Namora cita exatamente esse entendimento da professora Annie Chen, de que o Kung Fu foi apresentado de forma, né, num sentido redutor no Ocidente. E isso se dá, por, no meu entendimento, por dois aspectos. Um aspecto é uma diferença temporal, porque o termo Kung Fu ele é mais antigo, bem mais antigo. Então, muitas vezes, a gente, no nosso tempo, tem dificuldade de enxergar uma lógica de outro tempo e como, né, conectar com ela. E, logicamente, uma diferença cultural, né? Tem um processo nascido numa outra cultura e a gente, na nossa cultura, tem dificuldade de conectar com ele. Então, certamente, quando o filme apresenta, né, como a luta, algo acrobático, enfim, né, isso certamente, né, gera um espaço onde a gente restringe o Kung Fu, aí ele fica reduzido. Então, é Exato, compreensível entender que a gente, como ocidentais, a gente teve esse acesso. Mas o vídeo todo, as exato. próximas etapas do vídeo vão ajudar a gente a ampliar esse sentido de Kung Fu. E ali nos anos 70, né, que você pega, ou seja, assim, você atravessa o tempo, né, e aí você chega nos anos 70, né, nos anos de 1970, que tem aquele boom do Kung Fu, tem o Bruce Lee, etc., né, e aí você tem toda uma apresentação desse termo, né, muito mais reduzida dentro de uma proposta que depois você vê que até o próprio Bruce Lee tentou muitas vezes explicar, trazer livro, trazer entrevista, etc., e existe toda essa dificuldade, como você disse, que é esse segundo elemento que você trouxe, que é o sentido, a dificuldade cultural, né? Então, é difícil você conseguir trazer toda essa exploração cultural para uma cultura que é totalmente diferente, né? E isso acabou sendo realizado à medida que outros mestres, como o próprio Patriarca Moyat, se estabeleceram nos Estados Unidos e com o trabalho como o próprio nosso Sifu faz, o trabalho que nós mesmos fazemos, que é tentar trazer esse sentido amplo do Kung Fu dentro, né, de tudo que a gente faz no nosso trabalho. Perfeitamente. Então, vamos para o próximo trecho que vai ajudar a ampliar um pouco essa noção do que é Kung Fu. Entretanto, tradicionalmente na China, esse termo era usado de maneira muito mais ampla. Basta consultar o dicionário de Lin Yutang para verificar como Kung Fu pode ser entendido de uma maneira mais abrangente. O primeiro significado que ele dava é tempo e energia despendidos num trabalho. E o outro, igualmente importante, era grau de perfeição obtido em qualquer linha de trabalho. A doutora Chen parece corroborar com o dicionário organizado pelo Dr. Li, quando escreve que a ideia de Kung Fu na China está ligada ao tempo e à energia que se dedica a uma prática com a finalidade de atingir um certo nível, tratando-se de uma forma de aprendizado manifestada num saber fazer, que não se transmite pelas palavras. É sobre o entendimento mais amplo do termo Kung Fu que iremos discutir hoje nesse nosso encontro na Vida Kung Fu. É bem interessante como o Grão-Mestre Lamamura, ele traz, então, cita um dicionário chinês para poder mostrar, para começar, que o termo em si, Kung Fu, não necessariamente está preso a artes marciais ou à luta. A gente está falando de tempo e energia, né? Então é bem interessante esse entendimento, né? E um processo que, inclusive, ele vai além das palavras. A gente está começando pelo dicionário, mas o processo ele vai além das palavras. Ele não se transmite pelas palavras, ele tem a ver com esse saber fazer. Então, acho que esses dois pontos são muito interessantes para começar, já para desmontar muita coisa, né? E, logicamente, hoje em dia, né, muita gente traduz como trabalho duro, que eu entendo que não é uma tradução equivocada, é uma tradução possível, mas ainda assim é uma tradução que está aquém, né? Ela tá menor do que tudo isso que foi colocado. Ser colocado abre muito mais possibilidades do que simplesmente trabalho duro. Exato, né? Essa, com certeza é uma tradução possível, né? Ela, mas eu acho que a gente pode, naqueles termos que a gente usa sempre aqui
nesses nossos bate-papos, né, seria uma primeira camada do sentido, né, do termo Kung Fu, né, um início de exploração desse termo, né, essa ideia do trabalho, do esforço, né, do trabalho duro, desse esforço que é realizado, né, dentro de alguma atividade. Perfeito. E alguma coisa que você quer acrescentar sobre essa questão de tempo e energia, porque eu acho que é um entendimento, né, para muita gente que não tem contato com o universo do Kung Fu, é quase que um choque. Entender que Kung Exato, Fu não necessariamente não é sinônimo de luta e nem, inclusive, de arte marcial, né? Então, esse é exato, um ponto que é bem interessante, né? É colocado da relação de tempo e energia e o resultado disso, né? De excelência, inclusive, né? Então, acho que exato. se comentar alguma coisa É sobre esse um, ponto. sim, obrigado por trazer o gancho de novo. É importante a gente pensar, né, sobre nesse termo, quando a gente pensa nesses termos que o mestre Felipe está colocando, né, sobre a maneira como se aplica o Kung Fu, ou como se entende o Kung Fu enquanto processo e enquanto resultado, né? Então, o processo do Kung Fu está exatamente nesse fluir entre o esforço que você coloca, ou seja, a energia que você está aplicando, ou, em termos mais modernos, é o investimento que você está fazendo, né? Seja físico, financeiro, mental, emocional, etc. Né? Então, toda energia que você coloca, todo investimento que você está fazendo dentro do fluir ou dentro de um desenvolver de um determinado tempo, ou seja, existe uma mescla entre tempo e investimento, tempo e energia, né? Que você vai, ao misturar essas duas coisas, entender isso como um processo que leva a um resultado de excelência. Então, nesse sentido, o Kung Fu, ele pode funcionar, esse termo, com essa acepção, né, com essa possibilidade, ele pode funcionar para qualquer coisa. Qualquer coisa onde você se dedique ou invista algum esforço seu dentro de um determinado tempo, né? Entendendo que esse próprio investimento dentro desse tempo é um processo e esse processo precisa te direcionar para um resultado, né? E aí é onde está o interessante do aprofundar desse termo, porque não é nem qualquer tempo, nem qualquer investimento que vai gerar qualquer resultado. É como esse tempo e esse investimento são bem organizados para que o resultado surja de uma facilidade, né? Para que ele surja, o que a gente costuma conversar aqui, que ele surja de uma espontaneidade, né? O que é muito difícil, porque é fácil você colocar muito esforço em alguma coisa e ter algum resultado, né? O difícil é você colocar um esforço apropriado, uma energia apropriada, né, dentro de um tempo mínimo, por exemplo, ou também apropriado, e ter um alto resultado, ou, como o mestre Felipe colocou, um resultado de excelência, que é o que a gente está buscando, né? Porque, é claro, qualquer pessoa se você pegar um martelo e ficar batendo num prego, né, durante você ficar fazendo isso ao longo de muitos anos, você vai atingir algum nível de precisão e de capacidade nisso. Mas quantos anos? É possível você fazer isso em uma semana e atingir um nível de excelência porque você fez um bom investimento num entendimento preciso de como fazer isso, dentro de uma composição corporal específica, dentro de um entendimento profundo da conscientização da sua mão e o martelo e o prego, etc. Ou você tem que ficar anos fazendo isso para você ter algum nível de resultado, né? Então, esse é o ponto. O Kung Fu vai nos desafiar nesse sentido. Como conseguir trazer resultados de excelência dentro de um investimento de energia, ou um investimento de energia que é o seu esforço pessoal, né, dentro de um tempo apropriado, de preferência um tempo reduzido, para que você atinja alta qualidade, né? Porque hoje uma coisa que a gente vê que é muitas vezes até triste, né, você vê pessoas que passam a vida inteira se dedicando a alguma coisa e não atingem excelência naquilo, porque ou não se dedicaram apropriadamente, ou não entenderam a sua dedicação, e muitas vezes tem aquela sensação frustrada de perder o tempo, né? E a gente sabe que o tempo uma moeda, né, que não se recupera, né? Dinheiro a gente ganha e perde, né, mestre Felipe? Mas o tempo não, o tempo a gente só perde, ou gasta, né? Muito boa a sua colocação. Sim. Muito boa a sua colocação. Então, a gente pode pensar está caminhando na evolução desse sentido do termo Kung Fu, e vai ter mais para frente, né? Mas a gente pode já falar, por exemplo, né, de evoluir dessa ideia de trabalho duro somente para um saber fazer levado a um nível de arte. Como é que você desenvolve a arte no saber fazer? E você vê que naturalmente isso leva a um saber aprender, né?
mas não saber aprender conceitual, saber aprender de resultado. Então é interessante começar a pensar como esse termo vai se ampliando, né, e conectando novamente com aquele ponto, né, não se permitir pelas palavras, né, porque nem tudo você consegue aprender pelas palavras. Então, todos esses pontos são interessantes. Eu vou entrar no próximo trecho, então, para a gente poder ir ampliando gradualmente junto com o grão-mestre Lehmann Moura esse processo. Fizemos uma entrevista com o professor François Julien em seu escritório na Universidade de Paris 7, onde ele aprofundou mais sobre o tema Kung Fu, mencionando que a noção de Kung Fu dizia respeito à passagem espontânea da dificuldade para a facilidade. Segundo ele, a noção de Kung Fu pode ser tomada como investimento paciente, de onde resulta e amadurece a facilidade. Essa transformação, que advém do esforço em não forçar, é o resultado despercebido de um investimento. É a transformação silenciosa. Nesse investimento que foi feito, algo progressivamente amadureceu, que é o contrário da dificuldade e faz com que o fruto desse amadurecimento venha por si só. Dr. Julien chama isso de imanência. E ela chega naturalmente, sem pensar. Para ele, não há um equivalente à noção de Kung Fu no pensamento ocidental, se considerarmos a análise do investimento do esforço e sua transformação em seu contrário. Então, esse trecho é mais complexo, tá? Porque a gente está aí entrando, né, usando o trabalho de um filósofo, de um sinólogo, que também é um filósofo, né, um estudioso da cultura chinesa, e também estudioso da filosofia, que é o professor François Julien. Então, o grão-mestre Lehmann Moura traz o trabalho desse sinólogo para apresentar, né, essa lógica que é, como bem colocado, né, não tem paralelo na nossa cultura. Então, esse trecho é complicado mesmo, tá? Em geral, para muita gente, para acessar isso, né? E aí, mas eu queria, antes de você entrar mais nisso, queria deixar claro que, apesar de a gente trazer um filósofo e termos, inclusive, mais complexos para muita gente da filosofia, né, a gente não cair naquela lógica de que, então isso é, né, uma filosofia de vida, entre aspas, essa filosofia de vida, como muita gente coloca, né? Que aí acaba entrando na lógica do lifestyle, em termos mercadológicos, né? Então, muitas vezes as pessoas assumem certas padrões externos, vestuário, tipo de vocabulário usado, uma porção de sinais sociais, mas você nunca acessa exatamente aquilo que você está estudando. Então, não se trata disso. Não se trata de a gente refinar simplesmente as palavras para falar que Kung Fu pode ser mais. A gente está falando aqui, de fato, do Kung Fu gerando essa capacidade de transformar a dificuldade em facilidade. Não de forma linear, mas transformar a dificuldade em facilidade. Então, esse é um processo que tem que ser vivencial, e muitas vezes só tentando num vídeo é difícil de entender de fato. Com certeza, né? Muito boa essa colocação sua, principalmente esse pedacinho que você comentou agora no final sobre não é linear, né? Porque muitas vezes a gente tem essa inocência, né? De imaginar que o fato de eu estar investindo em algo e eu estou ali laborando em cima daquilo, né? Eu vou ter um resultado linear. Você não imagina que você tem que o aprendizado ele acontece diferente para cada pessoa, né? Ele pode ser em espiral, pode ser circular, pode ser linear também, pode ser de uma série de maneiras, mas muito provavelmente não vai ser linear. Por isso que é importante esse disclaimer, porque o linear é dessa maneira mais simples de se imaginar, que você sai de um ponto e chega em outro, né? Então é muito interessante pensar dessa maneira, né? Porque e esse disclaimer que você fez sobre a filosofia, né, é muito importante também, porque é claro, né, o Grão-Mestre Léo ele é um estudioso, né, e estimula isso em nós também, né, para que a gente estude esses sinólogos que nos ajudam até a linguagem, mas a linguagem daquilo que a gente vivenciou na prática, na vida com ele, com os nossos alunos, aquilo que a gente está vivenciando no dia a dia, né? Então a gente tem hoje a sorte de conseguir ter um mundo, né, globalizado que facilitou esse intercâmbio, né, da gente conseguir ter acesso a esses sinólogos que estão lá estão na França, estão na própria China, estão nos Estados Unidos, né, e tem esses trabalhos publicados que conseguiu somar com a experiência prática que primeiro o grão-mestre Léo teve com o patriarca Moyada e que depois nós, eu, o mestre Felipe e tantos irmãos nós tivemos com o grão-mestre Léo.
né? Então a gente consegue ter a linguagem que eles trazem, né, para expressar a experiência que a gente vivenciou, porque expressar essa experiência é muito difícil, né? E é só você pegar que, se você voltar ali também o comentário que eu fiz inicialmente no boom ali do Kung Fu dos anos 70 para frente, você vai ver que o Kung Fu sempre teve uma tentativa de se explicar, né? E muitas vezes caía dentro de uma lógica esotérica, ou uma coisa quase religiosa, né? Ou linguagens muito New Age, né? Quer dizer, o próprio conceito de energia, né? Até hoje, né? Você vê que tem muita mistura nisso. É engraçado como eu tenho essa vivência, imagino que o Mestre Felipe também, né? Muitas vezes alguém apresenta a gente, isso aqui é um mestre de Kung Fu, e aí a pessoa faz um movimento, né? Acha que você vai soltar um raio da mão, essas coisas, que são folclores que vieram desse período, porque a linguagem não existia uma linguagem precisa, né? E hoje a gente tem esse intercâmbio com esses sinólogos todos, que são estudiosos profundos de filosofia ocidental e fazem um intercâmbio muito interessante, porque por isso são sinólogos, né? Com toda essa sabedoria chinesa, né? E conseguem intercambiar esses entendimentos e traduzir isso em linguagem para a gente, e a gente consegue fazer uso, porque é uma linguagem que consegue traduzir a nossa experiência. Mas por ser uma experiência complexa, a linguagem também é complexa, e por isso também é muito importante, como o mestre Felipe colocou, sobre ser um trecho difícil. É de fato um trecho difícil de se entender, né? Você entra já num, né, quando não é uma palavra que está no vocabulário de todo mundo, é imanência. Não está no seu dia a dia. Você não vai na padaria e fala, me dá um pedaço de imanência aí, cara. Você não conversa sobre isso. Então, são coisas que você vai precisar investir para poder ter mais entendimento, mas antes disso, a recomendação é o quê? Vivencie. Vivencie a sua jornada, para depois você poder ter um entendimento. E esse detalhe sobre essa entrevista, né, com o professor François Julien, que é uma referência para a gente, inclusive em muitos termos que a gente usa, né? Inclusive o mestre Felipe estava presente até, né, mestre Felipe, nessa entrevista, né? Você estava lá presente na entrevista, né? E é interessante porque você teve a vivência, né, de poder comentar depois conosco, né, sobre o fato de você estar lá entrevistando e entendendo, fazendo esse intercâmbio da vida Kung Fu que você teve com o nosso Sifu, e ver uma pessoa que é estudiosa, ou seja, não é um praticante de Kung Fu, mas que é um estudioso da cultura que o Kung Fu nasce, né, e conseguiu trazer palavras e termos que ressoaram ali com a sua experiência. Então, isso que é o rico, né, a gente conseguir fazer bom uso, né, da experiência de outras pessoas, que é própria do Kung Fu, né? A lógica do Noillet que é exatamente isso, né? Você conseguir fazer uso do cérebro do outro, da energia do outro, né? Então ali a gente está usando a energia desses estudiosos, o investimento que eles realizaram nesse estudo, né, da cultura chinesa, para poder nos ajudar a expressar, né, a nossa vivência prática, né? Eu já ouvi do próprio Grão-Mestre Léo ele comentando sobre isso, ele dizer que quando ele teve contato com esses sinólogos, ele finalmente conseguiu achar alguém falando sobre a experiência que ele tinha vivido com o patriarca Moyat, né? Então, é um intercâmbio de saberes, né, que faz com que a gente possa enriquecer a experiência e conseguir falar melhor dela, né? O que não faz ela ser fácil de falar, por isso continua sendo difícil, né? Mas ao menos a gente consegue ter palavras precisas que vão te orientar, né, de alguma maneira a buscar esse conhecimento, né? Porque isso também faz parte da dimensão Kung Fu, né? Não precisa ser fácil, né, para que você possa experimentar. A ideia é que seja difícil mesmo, para que você tenha que investir, né? Então, de alguma maneira, sempre cai no universo, né, do próprio investimento e da dimensão Kung Fu. Muito bem colocado, porque o nosso próprio Sifu, o grão-mestre Namura, já, né, compartilhou isso com a gente, sobre como o Kung Fu, nesse nível que a gente está falando, nesse sentido amplo, ser um processo vivencial, e a dificuldade de você colocar em palavras um processo que é feito para ser vivido. Mas como profissionais e como estudiosos, é interessante que a gente possa comunicar à sociedade isso, inclusive por meios como esse vídeo. Para isso é preciso vocabulário, é preciso conseguir achar as palavras que sejam minimamente adequadas para falar de um processo que é vivencial. Então, o grão-mestre Namura buscou muitos estudiosos e um deles é o François Julian. Nesse caso, como você comentou, de fato, eu e o mestre Júlio Camacho, nós fomos juntos lá. Isso foi em 2009. Daí a gente estava na China com o grão-mestre Namura, uma comitiva, inclusive, maior da nossa linhagem, numa visita de estudos à China.
E na volta, eu e o mestre do Camacho passamos em Paris e conseguimos agendar previamente com o sinólogo François Julien, levando perguntas, inclusive, que o nosso próprio Sifu passou para a gente poder checar com ele, né, e conversar e trazer mais possibilidade de entendimento. Então, é muito interessante se a gente pensar na lógica de aprendizagem, que é um saber fazer. Então, a gente pode pensar que todo mundo vai ter uma curva de aprendizagem que vai tender a ter uma linearidade. Então, quando a gente fala, né, de um processo que sai da dificuldade para a facilidade, transforma, né? A gente está falando, inclusive, da gente descobrir a nossa capacidade de fazer a nossa curva de aprendizagem ficar mais íngreme, ela não ser lenta. Como é que você entende o seu jeito, o seu recurso, o seu saber fazer, do seu aprendizado acontecer num outro tempo, num tempo que seja mais eficaz? E é isso que a gente pode dizer que é Kung Fu também. Então, esse entendimento acho que já ajuda a gente a evoluir mais o que a gente vem falando sobre Kung Fu. E certamente o próximo estudioso que vai ser citado no vídeo agora vai trazer ainda mais significados para a gente poder ampliar. Vou começar aqui o próximo trecho, então. Segundo o professor Ni, a essência do Kung Fu pode ser encontrado em várias artes e orientações sobre como cultivar a pessoa e sua vida. Eruditos do neoconfucionismo, que é um movimento que ocorre entre as dinastias Song e Ming, falam sobre o termo Kung Fu dentro de diferentes significados. E baseado na constatação da ampla abrangência do termo, ele elencou os seguintes empregos para esta noção. Primeiro deles, o mais óbvio, esforço despendido em algo. E depois, ele vai um pouco além. Ele fala que Kung Fu são os modos apropriados de realizar os esforços empregados com relação não só ao tempo, mas também com relação às instruções que são dadas para realizar esses mesmos esforços. Sentido no qual podemos falar de Kung Fu como uma forma de arte. Um terceiro significado, ainda mais amplo, é a incorporação das habilidades resultantes desse esforço. Então, Kung Fu não é algo intelectual, é algo que você manifesta. E, finalmente, os propósitos das habilidades alcançadas. Não basta ser hábil, você tem que saber dar um propósito inteligente à sua habilidade. Então, esse trecho, ele é muito interessante como ele evolui. A gente começou falando de tempo e energia, depois falou de dificuldade, da relação dificuldade e facilidade. E o professor Peinini, que foi citado agora, coloca, né, de forma bem interessante como esse tempo e energia vai sendo expandido nos diversos significados possíveis. E chega, inclusive, a um termo que a gente usa muito, que parecia longe, mas está perto, que é desenvolvimento humano. Eu acho que tem um bom caminho para a gente começar aqui agora a colocar. Exato. É interessante esse sinólogo, né, o Pemini, ele tem uma série de artigos, né, livros, etc., que traduzem. Esse artigo é muito famoso, né, nessa coluna do Opinionator, quer dizer, muito famoso, não sei, muito famoso entre nós, pelo menos, né, que estudamos isso, né, mas que traz uma fala interessante, né, sobre esse sentido amplo de Kung Fu e todos esses sentidos possíveis, né, que ele coloca, e exatamente esse destrinchar do termo que o mestre Felipe fez alusão, né, sobre a maneira como isso vai sendo refinado no entendimento do termo, né? Ou seja, passa por um tempo dedicado a uma atividade, a um trabalho, né? Depois vira um esforço empregado em cima de um determinado tempo, em cima de determinada atividade, depois vira um esforço apropriado, aplicado dentro de um tempo, um esforço, e aí começa a aparecer instruções específicas para que esse investimento seja apropriado, né? Depois isso se transforma numa certa habilidade que você conquista a partir do esforço, ou seja, o Kung Fu já está deixando de ser processo, está se transformando em resultado, né? Você vê que existe um caminho, né? Então ele vai se transformando em resultado quando essas habilidades começam a aparecer, que já são resultados de um determinado esforço,
ao longo de um determinado tempo e contínuo, isso principalmente, e depois isso evolui para uma certa manifestação de habilidades incorporadas. Ou seja, você incorporou uma série de habilidades no seu ser, né, na sua maneira de ser, né, e isso passa a ser uma espécie de segunda natureza, que é um termo, inclusive, que o próprio Pemini utiliza. Né, e depois um último nível seria a sua capacidade de universalizar isso, que é o sentido amplo, finalmente, do Kung Fu, que é essa capacidade de, ao desenvolver essa série de habilidades, você conseguir universalizar essa sua capacidade dessas habilidades desenvolvidas para tudo o que você faz na sua vida. Né? Essa capacidade de olhar para o mundo a partir do olho especializado de uma excelência desenvolvida, né? E universalizar isso. Ou seja, não é uma habilidade isolada. Né? Então, por isso que a gente comenta sempre no nosso trabalho, eu tenho certeza que o mestre Felipe comenta isso também com os alunos dele, sobre a importância de você não ser o especialista de uma técnica só. Você vai, eu sou o especialista do soco, eu fico aqui fazendo o soco. Então, quer dizer, esse soco serve para o quê? Né? Se você for só isso. Né? O quanto que isso pode ser limitante se você colocar todo o seu esforço e empenho em cima de algo que você não conscientiza, não internaliza, né? Não transforma em uma habilidade incorporada e não universaliza. Né? Você vai ser só uma pessoa que faz um bom soco no ar, né? Porque quer dizer, um bom soco no ar eu nem sei para que serve, porque o soco só se torna efetivo quando ele tem um propósito. Né? E é interessante, hoje mesmo eu estava conversando com um diretor de uma escola que tá interessado em conhecer o nosso trabalho e ele estava comentando que uma das coisas que ele se preocupa como diretor de escola é exatamente trazer uma ideia de propósito para os alunos. Porque hoje, com tanta informação, com chat GPT, com, né, inteligência artificial no celular, etc., é muito fácil a molecada não ter propósito. Quer dizer, ela tem tudo à mão, ela tem qualquer informação disponível, ela pede para o robô produzir um texto ali para ela, quer dizer, e você aos poucos vai se esvaziando de propósito. Então, a própria escola, né, ao menos essas escolas que estão buscando essa excelência na educação e no preparar desses alunos para o futuro, estão preocupadas com isso. Elas estão pensando como nós vamos desenvolver propósito para os nossos alunos, porque não está mais a escola não tem mais condição de disputar como provedora de conhecimento, porque o conhecimento está disponível na internet, né? Um moleque, se ele gastar 2 horas dele estudando uma determinada matéria, se o professor não estiver preparado, ele chega na sala de aula, dá aula no lugar do professor. Né? Então, o professor não é mais só aquela pessoa que leu o assunto antes. Né? O professor precisa ser a pessoa que consegue trazer um determinado conhecimento e fazer com que aquilo tome sentido nas pessoas que estão ouvindo aquilo. Né? Ou seja, e precisa de um propósito. E hoje eu estava conversando com esse diretor e ele deixou claro essa ideia de que as escolas modernas, né, que estão nessa ponta, estão buscando excelência, elas estão muito preocupadas com isso, de como fazer com que as aulas que são trabalhadas dentro do ambiente escolar, né, sejam aulas que tragam propósito para os alunos e não só uma informação, porque a informação eles não conseguem disputar, o professor, um ser humano não consegue disputar com a quantidade de informação disponível no YouTube, no Google, no Wikipedia, etc. Então, o professor tem que trazer esse conhecimento de outra maneira. Ou seja, o professor tem que ter Kung Fu, né, para poder trazer esse conhecimento trabalhado e aplicar isso de maneira específica para cada aluno, né, trazer propósito naquilo que ele está comentando. Né, e isso é uma coisa que o Kung Fu faz com muita propriedade. Ele é um sistema para isso. Né, um sistema de Kung Fu é para isso, para conseguir conduzir você ao longo de uma construção de uma habilidade que traga propósito para a sua vocação pessoal. Né, como os neoconfucionistas vão dizer, né, a ideia de que é a arte de viver a sua vida, né, que é o grão-mestre Léo que comenta muito sobre isso. Foi muito bom exemplo que você colocou do diretor de escola, de uma pessoa, um educador, buscando esse tipo de abordagem, né? E acho interessante também a gente ver como conecta com os significados colocados ali, né? Porque você vê, começa com uma noção de você desenvolver. Primeiro, você se dispor a fazer algo, você se esforçar, que conecta com o trabalho duro que a gente falou antes, né? Depois a gente está falando de fato, ter uma excelência nisso. Depois a gente está falando de não só ser excelente nisso, mas
ter um nível de proficiência em que aquilo é reconhecido como arte. Então, aquilo é único seu. Não é simplesmente fazer como o outro faz, é fazer de um jeito que ninguém faz. E aquilo ser reconhecido, inclusive. E aí, o último que a gente pode dizer, se a gente está colocando em termos de gradações, seria o nível mais alto de Kung Fu, é essa arte que é única sua, ela de fato ser, né, fazer diferença na sociedade. Tem um propósito, como você falou, né? Não é só o nível do que você faz, mas como você usa aquilo que você faz que é único. Então, eu acho que isso é bem interessante e conecta muito bem com os pontos que foram colocados. E vai reforçando ainda mais a fala do patriarca Mugyat ao conhecer o mestre da Moura, né? Que você não vai aprender técnica de Kung Fu, você vai aprender Kung Fu. Então, quando Exato. a gente começa a entender agora que essa fala estava direcionando ele para, olha, eu quero te levar ou quero te apresentar um nível de Kung Fu que talvez você nunca tenha imaginado, que é possível. Exato. Um Kung Fu que vai fazer diferença na vida. Talvez Exatamente. não só da sua, e talvez, né, possivelmente de outros também, se você souber usar o seu Kung Fu. É disso que a gente está falando. Exato. É muito ponto, aliás, muito rico esse ponto que você trouxe, mas Felipe, sobre, né, essa importância da arte, né? Quer dizer, a diferença entre um fazer comum e um fazer artístico. Né? Você já tinha comentado isso logo de início, eu tinha anotado esse gancho para comentar em cima, e agora você trouxe de novo, eu estou aproveitando, né? Que é a diferença entre um fazer comum, né, e um fazer com arte, né? Porque esse fazer com arte é a sua particularidade, né? Não é arte no sentido que às vezes a pessoa a arte também sofre com isso, né? Que nem o Kung Fu também sofre, a gente fala Kung Fu, a pessoa imagina o Hadouken, o raio da mão, ou alguém fazendo IA, né? A gente fala arte, a pessoa imagina um pintor, um quadro, uma arte moderna, né? Um museu, a pessoa imagina essas coisas. Mas a arte no sentido de um fazer humano de alta excelência, né? Inclusive que pode inclusive ser disruptivo, ou seja, ele pode inclusive negar até a ideia da própria arte, né? Então, a sua capacidade de realizar uma determinada habilidade, e essa habilidade ser tão própria sua que ela pode inclusive não parecer uma habilidade que a princípio ela era, né? É aquela ideia que o Bruce Lee comentava, né, da arte de lutar sem lutar, por exemplo, né? Então, muitas vezes parece uma brincadeira de palavras, mas não, isso é muito profundo, né? A sua capacidade de muitas vezes, como, por exemplo, eu uso muito esse exemplo, né? Quando você vê alguém que domina uma determinada arte, em qualquer coisa, você vê uma pessoa fazendo um excelente cozinheiro, por exemplo, parece fácil aquela arte que ele está realizando, parece fácil fazer comida, né? Ou você vê alguém tocando um determinado instrumento de uma maneira excelente. Parece fácil que ele está tocando aquilo. Parece que se você pegar, você faz também, porque ele passa para você uma noção de facilidade. Mas aquilo é uma facilidade construída em cima um esforço imenso, de uma excelência que foi ali laboreada, né, vivenciada diariamente, até que aquilo se universalizou de uma maneira que a pessoa passa para você um senso de facilidade. Você olha para a pessoa tocando, você não acredita que aquilo é difícil, parece tão fácil, né? Mas vai fazer para você ver. Então, esse é o ponto, né? Que a gente vive também no Kung Fu, né? Quando a gente está demonstrando alguma coisa, né? Parece fácil, né? O pessoal olha e fala, não, mas isso é tranquilo de fazer. Não, vamos aqui experimentar, então. E aí você vê que é mais difícil, né? Então, é um ponto que eu queria trazer, que você tinha comentado logo no início e eu perdi o gancho, você trouxe de novo, aproveitei. Perfeito. Vamos então para o nosso penúltimo trecho agora. Para ele, o Kung Fu permite perceber a união do homem à ação de uma maneira que a ação humana não é tratada meramente como o resultado de escolhas racionais ou procedimentos técnicos, mas como resultado do cultivo humano. Olha que interessante nós percebermos como que o desenvolvimento de uma habilidade, ela está fundamentada no desenvolvimento humano. Não é uma separação entre físico e a humanidade. Ou seja, olha como a moralidade e o desempenho físico, eles estão unidos. Esse trecho é mais complexo ainda, que agora a gente está falando de desenvolvimento humano. Então, nessa lógica onde, né, você costuma pensar o quê? Né? Uma habilidade física, uma pessoa hábil, como você falou, no instrumento musical, ou no futebol, ou em qualquer coisa,
né? Então, aquilo como uma habilidade isolada, é isso que a gente está acostumado a pensar. A pessoa pratica muito e desenvolve uma habilidade isolada. Quando a gente fala de Kung Fu no sentido amplo, a gente está falando de um outro processo, onde existe um cultivo humano, um cultivo da capacidade da pessoa, e naturalmente essa capacidade ela se manifesta em diversas atividades. Então é quase que, né, não dá nem para dizer que é o contrário, né? É totalmente diferente o pensamento, né? Exato, Como se o exato, Kung Fu simplesmente, né, se fosse uma piscina enchendo, ela extrapola, né? Ela vai além e ela transborda em outras coisas. Então é exato. disso que está falando. E lembrando que esse desenvolvimento humano que está sendo colocado é humano ou humanidade no sentido confuciano, tá? Que é o que pode ser colocado como o Ren, que é o caractere de pessoa com o caractere 2. Ou seja, a gente está falando da capacidade humana de conexão. E se a gente fala em termos físicos, por exemplo, marciais, essa conexão tem a ver, inclusive, com você usar a força do outro, usar o recurso do outro. A sua, a sua capacidade humana de conectar com o outro gera um processo em que você usa a energia do outro, a agressão do outro, para lidar com ele. Então, quando a gente fala de humanidade, é importante entender que tipo de humanidade a gente está falando aqui. Excelente recorte, né? Muito importante fazer esse, esse entendimento, né, sobre qual humanidade nós estamos comentando aqui, porque esses termos, né, são termos muito abrangentes e que se encaixam de diferentes maneiras em diferentes conversas. Então é importante fazer, é muito bom esse recorte que você fez, porque a humanidade que nós estamos considerando aqui é exatamente essa humanidade em que considera no mínimo dois, né? E nesse sentido, o desenvolvimento humano não é desenvolvimento pessoal, né? Existe uma diferença. Não é o meu desenvolvimento pessoal, é o meu desenvolvimento humano. E o meu desenvolvimento humano considera a humanidade no sentido das relações que eu realizo com outras pessoas. Ou seja, o desenvolvimento humano que nós estamos conversando aqui é aquilo que o mestre Felipe comentou no trecho anterior, no finalzinho, sobre a sua capacidade de se tornar relevante para o ambiente onde você está, né? A diferença que você faz na vida de outras pessoas. Eu não estou falando a diferença no sentido de você não tem que ser herói em nada. A diferença no dia a dia. A maneira como você se relaciona com as pessoas faz com que elas reflitam a maneira como elas se relacionam com você. E a maneira como elas se relacionam com outras. E assim você vai fazendo o que o grão-mestre Léo chama de aquela transformação silenciosa. Você vai silenciosamente transformando as pessoas e os ambientes, né? Para que elas sejam melhores, não sei, né? Mas para que elas sejam mais humanas, né? Nesse sentido, de melhores conexões, para que elas sejam mais capazes de ouvir melhor, para que elas sejam mais capazes de prestar atenção umas às outras, e nesse sentido, você conseguir atingir essa humanidade nesse termo, dentro desse contexto confuciano, que é essa humanidade que considera o outro, né? Então, recentemente, o Grão-Mestre Léo deu uma entrevista num podcast muito interessante. Depois eu vou até ver se a gente lança recortes dele também nos nossos canais, mas eu ia até te sugerir isso, que ele comenta sobre a importância de ele fez uma frase muito boa, mas foi algo nesse sentido, assim, a importância de eu considerar que a minha vitória, ela considera o meu adversário dentro da vitória, a participação do meu adversário na minha vitória. Ou seja, nem na vitória, na vitória do artista marcial, que está dentro do contexto do Kung Fu nesse sentido amplo, dentro dessa lógica de desenvolvimento humano, desse termo que você usou do Ren, né? A nossa vitória, ela não é uma vitória que coloca especialmente o outro no lugar de derrotado. Ela é uma vitória que faz com que o outro participe da minha vitória, né? Mesmo que ele não perceba, né? Porque é aquilo que a gente comenta muito, eu comento muito com meus alunos também sobre o quanto que o outro é que me provê a vitória, né? Então, nesse sentido, ele está participando, é ele que está me dando, né? Está me dando a oportunidade de golpear, né? Então, eu brinco, né, muito com meus alunos, eu já comentei isso aqui em algum outro reaction, né, de que na dimensão Kung Fu, quando você toma o golpe, você não pode reclamar, porque você que tem que pedir desculpa, você obrigou o outro a te golpear, você abriu, né? Então, nesse sentido, é você que está dando para o outro a oportunidade de te golpear. Então, não tem reclamação. Você pede desculpa, até desculpa por te obrigar a me golpear porque eu estava aberto aqui, né? Então, é exatamente isso, né? Porque o outro está te dando a oportunidade, né, de participar da vitória,
né? Então, o grão-mestre Léo tem essa frase que é bem interessante nessa última entrevista que ele deu sobre o meu adversário participa da minha vitória, né? E aí, aqui, assim, a gente está considerando o desenvolvimento humano nesse contexto, né? No contexto onde as relações humanas são importantes para esse desenvolvimento, né? Mas isso é muito complexo, claro, né? E você precisa de um caminho para poder chegar nisso. Como é, faz aí então, né? Só que tá bom, faz aí então o desenvolvimento humano, me mostra aí como é que é, né? Não é assim, você precisa de um sistema. Por isso que você tem sistemas como o sistema Wing Chun, que é um sistema de Kung Fu que vai te dar toda uma vivência prática marcial, no nosso caso, né, que dentro dessa prática marcial, onde você vai ter toda aquela noção da premência de morte, aquela possibilidade de você realmente ter que lidar com medo, ter que lidar com pressão, ter que lidar com situações que vão revelar quem você é, você, aos poucos, ir tirando algumas camadas que estão escondendo quem você é, e, nesse sentido, revelar quem você, de fato, nasceu para ser. Qual é o seu propósito, qual a sua vocação. E, nesse sentido, é um sistema que te conduz para o desenvolvimento humano. Existem vários sistemas, né? Eu e o mestre Felipe, nós somos mestres de um desses sistemas de Kung Fu, chamado sistema Wing Chun, né? Ou o estilo Wing Chun de Kung Fu, né? Muito bem colocado. E lembrando, né, trazendo de volta a fase inicial, lá do começo desse nosso react, né? Quando o Patriarca Mulher fala, você que não vai aprender técnicas de Kung Fu, você vai aprender Kung Fu. Ó, que interessante, né? Então não é você se tornar um especialista e dar um soco, em dar um chute, ou mesmo em lutar somente. É um outro processo, onde o cultivo humano vai levar você, inclusive, a ser bom em chutar, em socar e em lutar com alguém. Mas muito além disso. Isso, né, a gente pode, né, trazendo um exemplo mais moderno, né, do cinema, né, eu posso linkar com aquela cena do bota casaco, tira casaco do Jack Chan no Karate Kid, que na verdade é sobre Kung Fu, né? Então você vê, ele usa uma questão muito simples que ele viu no dia a dia do menino no filme, e ele usa aquilo para mostrar o que é Kung Fu, né? Ou seja, a questão do pendurar o casaco. Aí ele fala Kung Fu está em saber pendurar o casaco, está em tratar bem as pessoas, está em tudo que você faz. Kung Fu está em tudo. Mas eu faço um adendo, que às vezes não fica claro no filme nesse sentido, né? Se simplesmente você trata bem sua mãe, ou você pendura o casaco, porque alguém te falou que você tem que fazer isso, não é Kung Fu. Você está só seguindo uma regrinha. Agora, se o seu cultivo humano naturalmente te mostra que faz sentido fazer isso, é apropriado fazer isso em cada situação, inclusive nas situações que você nunca viveu, que não tem como ter regra, você tem que entender qual é o que é apropriado daquela situação na hora, ao vivo, né? Aí sim é Kung Fu, porque é algo que É, brota de você. Ninguém te falou, brota de você. Então esse é o ponto desse cultivo, desse espontâneo que foi colocado, né? Só é Kung Fu se aquilo realmente sai de você e não alguém impõe em você. Então esse é um exato, ponto não é uma regra, importante. né? Exatamente. Muito bom, né? Muito bom essa fala, esse adendo seu primoroso, né? Importante demais para que as pessoas não entendam isso como uma regra, né? Quer dizer, porque talvez tenha situações que seja apropriado você jogar o casaco no chão, né? E ali só que no contexto do filme, que eu, inclusive é um filme que eu gosto bastante, porque eu acho que ele traz boas reflexões, né, sobre o Kung Fu nesse sentido, né? Embora chame Karate Kid, né? Interessante, mas você percebe que o mestre ali, ele faz o quê? Ele pega, ele captura, como o mestre colocou, uma situação do dia a dia da criança, né? E usa aquilo como catalisador para uma transformação, né? Ao ponto, mas primeiro ele incomoda a criança com aquilo, né? O discípulo ali, que é o menino, né? Ele é incomodado com a experiência, ele não entende, ele não é convidado, não é explicado para ele o que ele tem que fazer, ele não é convidado a discutir sobre aquilo, né? Não, a opinião dele não é considerada, ou seja, ele é colocado num ambiente onde ele vai só experimentar, ele vai viver. Ou seja, não é uma experiência abstrata e não é uma experiência argumentativa. Ela é principalmente experimental vivencial. Ou seja, é o que nós chamamos, dentro de alguns programas que nós trabalhamos no Grupo Salvaguarda, né? É uma aula imersiva, ou seja, a pessoa é mergulhada naquilo, né? Ela está mergulhada na experiência. Não tem discussão. Você vai fazer, você vai experimentar isso aqui. Ah, eu não quero fazer. Então você pode se retirar, você pode fazer outra coisa. Você quis vir aqui, né?
Ah, não, então eu quero fazer. Então, tudo bem, você vai fazer. Não vai ter muita explicação. Você vai experimentar primeiro, né? Porque depois da sua experiência, depois da sua prática, que nós vamos poder te convidar a refletir sobre aquilo, né? E você vai precisar se mostrar, vai precisar mostrar o que você está sentindo, né? Tanto é que no filme é interessante porque o Jack Chan, que está fazendo o papel do Sifu ali, né? Ele espera que a criança exploda, né? Quer dizer, o menino vai no limite, até que chega uma hora que ele apela e fala que não sabe mais nada, opa, chegou a hora, porque ele quebrou, né, o limite dele. Ele saiu de ficar só obedecendo, porque até então ele estava só obedecendo, mas ele obedeceu, fez, até que chegou um momento onde ele realmente colocou a humanidade para fora, ele colocou o que ele estava sentindo. E aí, dentro daquele momento, era o momento de você ter a experiência Kung Fu, né? E ali é muito preciso, o filme é muito interessante nesse ponto, porque ele é bem preciso, né, nessa captura. Não sei quanto o roteiro pensou sobre isso, mas eu sei que se não pensou, eles tiveram muita sorte, né, ou muita intuição ali, porque foi muito bom nesse ponto. Sim, por isso a cena ficou famosa. Então a gente vai agora para o último trecho do nosso fechamento. É minha opinião que a noção de Kung Fu passou a chamar a atenção dos especialistas a partir da propagação do seu sentido um tanto redutor. Ou seja, foi a arte marcial e depois o gênero cinematográfico que chamou a atenção desse termo tão antigo e que hoje está sendo discutido, inclusive na academia, no meio acadêmico, na universidade. Por isso que é nosso compromisso, principalmente o compromisso desse canal, trazer um entendimento mais amplo de Kung Fu para você. Não só, aliás, para você, mas também para as futuras gerações. Por isso, para mim, é importante saber qual é a sua opinião sobre a expressão Kung Fu. Então eu coloquei esse trecho final para a gente só para reforçar esse compromisso que a gente assume junto com o nosso Sifu, o Grão-Mestre Lema Moura. Porque seja você um leigo, né, que está começando a querer entender o que é Kung Fu agora, está começando a buscar, seja você alguém que já é um estudioso, que já é avançado, a gente quer se colocar, quer ajudar nesse processo, quer aprender junto, quer discutir junto, para a gente poder evoluir o entendimento do que é Kung Fu na nossa sociedade em geral. Porque, de fato, nós, como profissionais, a gente sabe como é o nível de entendimento do que é o sentido amplo do Kung Fu é muito baixo. Né? Exatamente, a pessoa, em geral, as pessoas, né, conhecem o que vem nos filmes, né, e pior do que, né, ficar preso a isso, pior é gerar um preconceito por conta disso, né? A pessoa nem conhece o sentido amplo do que pode ser Kung Fu, mas já tem um preconceito, isso não pode me ajudar, isso aqui não faz sentido, isso aqui é besteira. Então é importante entender que a gente pode ajudar as pessoas a conhecerem mais e ampliar essa visão do que é Kung Fu. Essa eu entendo que é o compromisso do canal Kung Fu Live e é o compromisso nosso aqui também de poder ampliar o que está no vídeo do canal Kung Fu Live. Exato, né? É um compromisso que a gente faz com muito carinho, né? Agradecemos, inclusive, a gente tem recebido umas mensagens, mas o Felipe compartilha comigo as mensagens que ele recebe também no canal dele. A gente tem recebido umas mensagens muito carinhosas, agradecendo, né, a nossa participação aqui. E a gente fica muito feliz de poder conversar com quem tem interesse, né? De ajudar quem não conhece nada a começar a conhecer, a ter algum interesse, inclusive conhecer presencialmente o nosso trabalho, né, e fazer uma prática experimentar durante o período. A gente tem um programa, inclusive, que chama Wing Chun Experience, que é exatamente para isso, para que você possa experimentar, né, um sistema de Kung Fu, né. Então, assim, a gente tem todo um carinho, um zelo muito grande aqui para assumir junto com o nosso Sifu essa missão, né, de realmente trazer uma luz para esse entendimento do Kung Fu no sentido amplo, né? E nos colocando à disposição para todos, né? E trazendo uma profundidade no termo Kung Fu, né? E dentro de uma jornada que é vivencial, ou seja, nós não estamos aqui nos colocando no lugar nem de filósofo, nem de psicólogo, né? Nem de terapeuta, nós somos mestres de um sistema de Kung Fu, né? Mestres de Wing Chun, né? Então, a gente segura até para não falar que nós somos mestres de Kung Fu, embora todo mundo chame a gente disso, né, mestre Felipe? Porque mestre Kung Fu é o mestre da vida, né? Então nós somos mestres de um sistema de Kung Fu, né? E nesse sentido, estamos aqui à disposição das pessoas para que elas possam
conversar conosco, trazer as suas experiências, seus saberes específicos, né, a sua jornada pessoal, e com isso a gente poder evoluir esse nosso entendimento do que é esse desenvolvimento humano, né? Eu vejo que está muito necessário, né, para as pessoas, né? Não é puxando sardinha para o nosso trabalho, mas de fato, né, o Kung Fu pode construir muito, né, para as pessoas que querem investir nisso, pode trazer muito entendimento da sua jornada pessoal, da sua vocação, de como você vai se posicionar num mundo cada vez melhor e atingir melhor a sua comunidade, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, como que isso pode contagiar as pessoas ao seu redor à medida que você vai se transformando, né, e considerando a sua humanidade, considerando a existência do outro dentro da sua existência. Então, isso é um ponto muito forte que a gente convida a todos aqui, a gente assume junto com o nosso mestre, inclusive esses reacts do canal Kung Fu Life, é a nossa tentativa de expandir os assuntos que o grão-mestre Léo coloca lá, porque ele próprio já nos disse várias vezes que ele fez vídeos muito cifrados, né, com curto espaço de tempo bem curto, né, para que as pessoas pudessem se interessar, né, esperando que a gente pudesse, como seus discípulos, exatamente expandir esses assuntos. Então, você vê, a gente pega um vídeo do Kung Fu Life de 6 minutos, transforma ele em 1 hora de conversa, né, e ainda não esgota o assunto, né, porque a gente espera que as pessoas interajam com a gente e possam trazer mais pontos para esse assunto e essas expansões possíveis. Com certeza. Num mundo que se transforma o tempo todo, cada vez mais complexo, e a gente pode entender, por exemplo, que, inclusive, né, esse mundo ele é mais complicado até que um embate físico, que um combate, né? Que é a matéria-prima de um sistema de Kung Fu, essa oposição entre duas pessoas. Mas é nesse processo que a gente vai desenvolvendo a capacidade de entender qual é a ação mais apropriada. Então, essa habilidade de saber lidar com descobrir o que é apropriado na transformação que é contínua, essa capacidade de aprender, de transformar essa dificuldade em facilidade, como foi colocado, eu entendo que é uma habilidade essencial. É uma habilidade humana que é essencial. Sempre foi no nosso mundo, né? Mas com a aceleração que a gente tem hoje no mundo, eu entendo que é cada vez mais essencial. Por isso eu me dedico como profissional, entendo que o mestre Quintela também a poder apresentar o Kung Fu como um caminho possível para gerar essa habilidade. Com certeza. Então, é um prazer poder conversar sobre isso. É um prazer estar aqui e poder ter a audiência de todos que estão assistindo. Obrigado. É isso aí. Obrigado a todos. Grande abraço, mestre Felipe. Isso aí.